agradecer, né, o convite, a oportunidade. É sempre muito bom ter uma oportunidade para falar, explicar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Eu acabo, às vezes, falando muito baixo, então se alguém não ouvir, vocês me avisam, por favor, tá bom? Aqui tem algumas formações. Interessante. Aos poucos eu falo delas. A formação, eu sou fisioterapeuta, formada em 2007, na primeira turma da Suprema, e desde então eu trabalho, desde 2 anos antes da faculdade, eu estou inserida no mercado da fisioterapia. Então, desde então eu trabalho com a fisioterapia. E no último ano da faculdade foi quando eu conheci a microfisioterapia. Alguém já ouviu falar na microfisioterapia ou não? Não. Medicina germânica? Eu já. Mais alguém? Então, a microfisioterapia é uma técnica muito nova, não só a nível de Brasil, mas a nível de criação. Mas é uma técnica que traz um novo olhar. E aí, quando a Leia falou da palestra, eu falei, o que eu vou falar? Falar da fisioterapia, falar da micro, falar do meu trabalho. E eu gosto muito de falar desse novo olhar, que para mim ele vai não num novo olhar para a saúde, mas um novo olhar para a vida. Porque a partir do momento que você abre as possibilidades, você abre as possibilidades para todos os campos da sua vida, não só para a saúde. É claro que eu foco muito mais nos quesitos saúde, mas eu preciso entender que a pessoa existe no seu todo, né, em vários aspectos. E eu sempre coloco essa frase, ou no começo ou no final, que ela fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que aí eu tinha tirado, eu tirei o meu currículo e tinha colocado uma apresentação mais sucinta, porque independente de tudo que a gente faz, é o que eu faço com aquilo que eu estudei, né? Eu vejo que é o mais importante do que um currículo, é o que eu faço com o currículo que eu tenho. E aí, com a apresentação, eu havia feito uma sucinta, né, para falar da fisioterapia. Em 2014, em 2010, eu tive uma primeira formação com a micro, que foi em São Paulo. Na época eu morava em Camboriú, não pude continuar, mas a pulguinha continuava atrás da minha orelha, porque era uma intervenção totalmente diferente, muito mais rápida. E em 2014, o curso veio para Juiz de Fora. Eu falo que só veio para poder fazer, porque eu nunca mais abri o turno em Juiz de Fora. Então teve uma turma em Juiz de Fora, do básico, a gente tem vários níveis, e aí desde então eu basicamente só trabalho dentro dessa linha, com outras técnicas também, mas dentro dessa linha. E eu acho muito interessante colocar a foto dos dois, que são os criadores da técnica. Em 2017 eu tive a oportunidade de ir no congresso em México com eles. E você estudar uma técnica que os criadores estão vivos, estudando, é muito bom, né? E aí, antes de eu explicar o diferente, é bom a gente falar do normal, com o que a gente está acostumado, né? Eu acho que fisioterapia todo mundo aqui já fez. Quem já fez algum tipo de fisioterapia? Porque hoje em dia a fisioterapia é muito conhecida, mas dentro de um conceito convencional. E aí acho importante a gente falar tudo isso, né? Quando a gente busca fisioterapia, a gente está buscando por quais motivos? Muitas vezes por dores físicas, por má postura, por uma fratura, uma entorse, uma dor no joelho, um problema respiratório. Geralmente a gente associa problema ósseo-muscular. Eu estou com problema ósseo, estou com problema muscular, ou problemas neurológicos, problemas respiratórios. Normalmente a gente busca a fisioterapia nesses casos, da parte convencional. E o que a gente espera?
o alívio da dor, fortalecer a musculatura, restabelecer as funções, controlar dor, inflamação e correção postural. É o que a gente tende a esperar de uma fisioterapia clássica. Então, ou seja uma fisioterapia com manipulação, ou seja uma fisioterapia com aparelho, ou na hidro, ou no pilates. Da parte clássica é onde a gente fica muito preso. Quando a gente pega a parte mais causal assim, da fisioterapia, você chega na parte de postura. Alguém já viu as palmilhas posturais? Já usou palmilha postural? Não? Tá famosa da cidade. É o mais perto que a fisioterapia estrutural chega de uma causa, que é quando você investiga a parte da boca, dos pés e do olho. Mesmo assim, eu estou muito presa a uma questão da estrutura. O que é estrutura? Osso, músculo, tendão, órgão. E além de um monte de remédio que a gente toma, né? E eu resolvi fazer algumas perguntinhas. Sempre que a gente faz fisioterapia, as dores acalmam ou elas somem? Nossa rotina diária de fisioterapia convencional. E você consegue ficar totalmente livre dela? Ou surge outra para substituir? Ou ela volta daqui a 6 meses? Volta. A coluna se alinha mesmo se eu parar de fazer RPG? RPG todo mundo deve conhecer, ou não? É aquela postura estática. Se eu paro de fazer, eu entorto de novo. Na maioria das vezes. Em poucos casos não, mas na maioria das vezes sim. Quantas sessões que você já fez para cada sintoma? Quem já fez bastante sabe que aí não dá para contar, né? A quantidade de sessão que já fez. E a parte que mais me incomoda é essa. Alguém aqui já escutou essa dor, você precisa conviver com ela? Quem já escutou isso? É a parte que mais me incomoda. E é a parte que a micro mais me satisfaz. Desde quando eu preciso viver com dor, gente? Desde quando eu preciso viver sofrendo? E aí, normalmente, as causas que a gente recebe são causas estruturais, que nem sempre elas respondem de fato o que é que está acontecendo. E aí, eu boto essas perguntas. Problema do joelho todo idoso tem. Será mesmo? Todo mundo aqui tem dor no joelho ou alguém não? Porque eu tenho, mas por que meu amigo não tem? Temos a mesma idade, por que a gente não tem a mesma doença? Se foi por causa do tombo, eu caí aqui de joelho. Eu podia machucar o pé direito, o pé esquerdo, o joelho esquerdo, o joelho direito. Podia machucar a mão, o ombro, a cabeça. Por que eu machuquei o pé direito? Não faz sentido isso? A gente nunca se questiona, né? A gente fala, eu caí e torci o pé. E aí eu vou tratar do pé pelo meu tombo. Por que você caiu? Porque tinha um buraco, mas você bateu o pé? Tem gente que às vezes nem bate o pé e rompe todos os ligamentos do pé. E são perguntas que a gente não se faz com grande frequência. E aí isso é muito comum. Quando você alcança alguma coisa, você começa a adoecer. Isso é muito comum no aposentar. Agora que eu aposentei, eu resolvi ficar doente. Agora que eu realizei esse meu sonho, eu fico doente. É comum a partir do momento que eu realizo uma coisa, parece que eu não consigo viver. Eu fico sempre doente, sempre no médico. E a pergunta principal para mim é, será que isso tudo é físico? Começamos aqui rezando, todo mundo acredita numa força maior, em Deus, numa conexão. E que eu sou um ser completo, eu não sou um ser apenas de osso. E se toda dor fosse física, o remédio curaria. Quantas farmácias a gente tem de Juiz de Fora? Não vamos nem prender a nível de Brasil, não, mas São Mateus, Centro, esse quarteirão, quantas Drogazil, Araújo, quantas farmácias? Passamos já das 600. E será que a população está mais saudável?
está menos sofrida, menos dolorida, porque remédio a gente tem, não falta. Então é uma outra questão, né? Se o remédio resolvesse, toda a dor fosse física, o remédio traria. E aqui uma série de bagagens, né, que a gente acaba carregando. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas você fala que não existe doença da idade? Depende. Uma criança tem uma bagagem. Uma pessoa com 30 anos tem outra bagagem. Uma pessoa com 70 anos tem outra quantidade de bagagem. Então, quanto mais velho, mais bagagem eu carrego. Não é ter doença pela idade. A quantidade de bagagem que eu carrego e por que eu carrego tanta bagagem e o que eu faço com elas. E muitas dessas bagagens são as culpas, o passado que eu não deixo ficar no passado, as expectativas, os erros dos outros, a negatividade, fora muitas outras coisas. E aqui entra a parte boa, né? Que até agora a gente ficou sem resposta, só com pergunta, que é a atenção integral à saúde. Hoje em dia existe atenção integral à saúde, não só na fisioterapia, você tem toda a área da saúde, a atenção integral. Na minha época de faculdade já tinha todo um trabalho de multidisciplinar. A assistência do SUS oferece um atendimento multidisciplinar. Então a ciência começa a aceitar que a pessoa é constituída de uma série de fatores. E aí não adianta eu só especializar em joelho, se o joelho mora uma pessoa. Então eu não vou cuidar do joelho e esquecer que tem um ser humano dono daquele joelho. Então a ideia, né, da integrativa vem surgindo há muitos anos e sendo mais aceita recentemente. E aí vamos entender um pouco a história da micro. A micro ela existe desde 80. É muito novinha. Então, ela nasceu em 80 na França. Ela está no Brasil há 13 anos. É muito nova, né, a nível de ciência. Mas hoje ela já tem um grupo de pesquisa no CNPq que para a ciência é uma evolução muito grande. Hoje ela existe principalmente nesses países. No Brasil a gente tem cerca de 1.500 fisioterapeutas. É pouco, né, se for pensar em Brasil, quantos fisioterapeutas e quantos fisioterapeutas na micro. Em Juiz de Fora, na turma, eram 8 pessoas de Juiz de Fora, só eu atuo. Então, dos 1.500 formados, você tem mais o tanto que atua e o tanto que não atua. É pouco, merece mais atenção, né, porque é uma técnica muito legal. Mas na África, o que tem? Tem uma assistência seria pelo SUS, né? Uma assistência filantrópica lá. Os dois criadores, nos países que eles instalam, eles fazem trabalhos, então eles pegam um grupo, por exemplo, de dependente e fazem alguns meses de trabalho solidário com esse grupo de pessoas que viram um trabalho e que ajudam a população. Vários países, quando eles vão levar micro, eles fazem isso. Aqui eles fizeram isso, se eu não me engano, no Mato Grosso. Mas eles estão sempre levando. E aí o que é, né, a microfisioterapia? Ela é uma técnica manual, então eu só uso a minha mão, nada mais. A minha mão e uma tabela assim, desse tamanho, uma apostila enorme. Que a gente ajuda o corpo a se recuperar. Se a gente pensa, eu não tenho como reagir a alguma coisa que eu não conheço. Então eu vou tomar, para eu tomar um remédio eu tenho que saber para que é. Se é para bactéria, se é para vírus, se é... Vou tratar câncer, eu tenho que saber reagente a que é. Eu não tenho como reagir a algo que eu não conheço. Então o objetivo central da micro é achar o que a gente chama do relé, que é ali que está a lesão. Então eu vou, está aqui, agora você pode reagir. E aqui é um pouquinho da história, né, que começa em 1980, é uma terapia manual. É uma terapia manual de micropalpação e é importante que ela é uma técnica de autorreparo. Eu não vou fazer nada por você, assim, eu não vou tratar
você, não sou eu que vou curar a sua dor. Mas o seu corpo vai gerar uma possibilidade de se recuperar. Então, a micro, as consultas têm intervalo de 40 a 90 dias. Você não vai todo dia, toda semana, 3 vezes na semana. Você vai uma vez, faz, estimula o seu corpo, ajuda o seu corpo a se reparar. É claro que eu vou precisar de passar alguma orientação. Ah, mas eu já tenho artrose. É claro que eu preciso continuar fortalecendo. A causa não é a estrutura, mas a estrutura existe. E se ela existe, ela tem que ser cuidada. Mas sabendo que eu também estou cuidando da causa, faz toda a diferença. Ela trabalha com memória celular. Hoje em dia tem muita coisa falando de memória celular. Alguém já ouviu falar em memória celular? É a memória do celular na nuvem, é mais ou menos isso. É que se as nossas memórias coubessem todas na nossa cabeça, a gente nem andaria, né? De tão grande que seria. Então, em todas as células do nosso corpo tem um registro de tudo que a gente vive. Desde 72 dias antes da minha concepção, pelo menos. Então está lá minha mãe, 72 dias antes de me conceber, acontece uma história qualquer com ela, ela já tem o óvulo que vai me formar, o meu pai já tem o espermatozoide que vai me formar, e a memória que foi vivida por eles, teve um acidente de carro, o que foi vivido eu já carrego em algum nível da minha vida. E aí eu estou lá com 30 anos, tenho um acidente de carro, tenho algo com uma perspectiva muito menor e desencadeio toda uma memória do que está lá atrás. E nem sei porquê. É importante a gente entender a hereditariedade, emoção e psicossomático. Na micro, todos os dias eu tenho que falar para as pessoas que isso é emoção? Depende, né? Porque na micro, para mim, é reação biológica. Mas eu entendo que existe a emoção. Mas emoção e reação biológica não são as mesmas coisas. A solidão é emoção. O abandono é biológico. Perder a proteção é biológico. O se sentir sozinho é emoção. Então, é muito parecido, mas é muito diferente. Porque o biológico, ele diz a que o meu corpo vai responder. A emoção diz das minhas crenças. Diz do que eu aprendi, principalmente das minhas crenças. É muito diferente, mas se complementam. Então, problemas, fui abandonado a minha vida inteira, fui por orfanato, chegou lá, a família me pegou. E aí me devolveram, e aí eu fui abandonada de novo, uma outra família me pegou com 7 anos, os pais morreram, fui abandonada de novo. Estou lá, a pessoa mais velha, e virei uma pessoa hemofílica. De graça. Qual que é a sua história? O que tem aí? E até que ponto eu consigo sair da doença, ou ela me serve para alguma coisa? E as doenças sempre servem a algo. E aí, principalmente para te manter vivo. O corpo é mais perfeito do que a gente imagina. Então, toda adaptação que ele faz é para te manter vivo. Sempre. O câncer também? O câncer também. Sempre para te manter vivo. É claro que a gente tem que pegar historinha por historinha, cada pessoa, entender o que está acontecendo. Mas a proposta é para te manter vivo. Se eu faço mais osso, é porque eu preciso ser mais firme, eu preciso de uma estrutura que eu não estou tendo. Se eu faço mais mama, biologicamente eu preciso produzir mais alguma coisa. E aí, se eu trato só o sintoma, o meu corpo continua com a informação que ele ainda precisa. Então, a grande vantagem da gente tratar a causa é isso. Geralmente a micro é rápida. O que fez a micro crescer de uma forma muito explosiva no Brasil são os resultados. Então, quantas sessões a gente fez de fisioterapia, a gente perde as contas de quantas guias a gente assinou, a cada guia são 10, hoje em dia 20, e eu faço 10 guias e não tem fim, eu vou fazendo fisioterapia. Quando eu trabalhava em clínica pequena,
sempre. E aí chega a micro que te ajuda muito rápido. Ela é muito pontual. E aí você vai fazer o cuidado ao redor. Mas os resultados tendem a ser muito rápidos. E é importante que é uma técnica complementar. Aqui é um livro bem legal, assim, chama A Biologia da Crença. Ele fala exatamente da memória celular e da epigenética de uma forma fácil de entender. E é a consciência que a célula tem do meio ambiente e não os seus genes que vão ativar o mecanismo de vida. Quando a gente vai no médico normal, a tendência eu acho engraçado quando você chega com câncer de pulmão, o médico fala, você fuma? Não. Alguém na sua casa fuma? Não. Alguém no seu trabalho fuma? Não. Ah, mas na sua família alguém fumava, né? E aí é muito preso às questões genéticas, é muito preso à estrutura. E não é bem isso. Às vezes eu fumo, quantas pessoas têm doenças que não correspondem à vida que ela tem. E vice-versa. É a história da idade do peso. Todo gordo tem problema no joelho? Não. Todo diabético é gordo? Também não. Então tem uma série de questões que, se a gente for perguntar mesmo, elas ficam sem resposta. E a microfisioterapia, ela trabalha com agressões. Se a gente entende que o corpo responde o tempo todo ao estímulo, ele reage à agressão. A gente coloca como agressão mesmo. Pode ser uma agressão física, real, alguma coisa vem e me ameaça. Pode ser uma agressão emocional, pode ser uma agressão tóxica, química. Inúmeros tipos de agressão. Eu estou o dia inteiro, 24 horas, reagindo a elas. Mas, se eu recebo uma agressão física, emocional, tóxica ou química, no momento que eu tenho condição de reagir àquilo, está tudo certo. Eu não vou ter nenhuma cicatriz, não vou ter nenhuma memória, não vou ter nada. Mas se eu recebo isso no momento que eu não dou conta de processar, aí sim eu tenho uma memória. E aí eu tenho um órgão que recebe aquela memória. Esse órgão, normalmente o corpo consegue proteger imediatamente, mas daqui a tanto tempo, ou quando eu tiver contato com aquilo ali de novo, eu perco a proteção e entro no sintoma. É comum, a vida está ótima, está tudo muito bem, os problemas acabaram e agora eu sinto dor. Então, muitas vezes o corpo se protege e aí quando ele vive um evento, ele ativa tudo. E muito comum na hora que está tudo muito bem. E aí a origem, né, dessas agressões, dessas memórias, que é o que eu falei, na vida intrauterina, na infância, adolescência, vida adulta. A gente vive isso todo dia, o dia inteiro. Constelação familiar, alguém já ouviu falar? Ela trabalha com memória do campo energético. Se você projeta na célula, é a memória celular. Só que na micro a gente trabalha com memória celular herdada de até 4 gerações. Então, eu tenho informação de 4 gerações. E uma forma fácil da gente entender, quando eu vou dar palestra para meninada, eu pergunto, quem aí não tem siso? Nem nasceu com siso? Uma galera não nasceu com siso. Aqui provavelmente todo mundo nasceu com siso, eu nasci com siso. Os menininhos que tem hoje de 15 até 18 anos, já são pessoas que nasceram sem siso. Por quê? Porque eu não preciso mais. Eu tenho uma informação biológica de que eu não preciso do siso. E aí eu vou nascer sem o siso. Só que isso é uma coisa comum a todos, digamos assim. E o que tem na minha família que vem acontecendo há tantas gerações e que eu preciso nascer adaptada a? A história do siso é sistêmica. Mas a história da família vai pontual ao que é seu. E aí, que aí eu normalmente falo no final, mas é fundamental entender que não é culpa de ninguém. Tem hora que eu adoro tratar neném, né? Que neném responde muito rápido também. E aí você pega um neném com refluxo, cheio de alergia, e aí você pergunta para a mãe, aconteceu alguma coisa na gestação? Não. Aí você pergunta pela segunda vez. Não, foi super planejado, deu tudo certo. Aí na terceira vez,
Não, deu tudo certo, mas sabe o que acontece? Eu tive que mudar de casa, o meu marido teve que mudar de emprego, eu fiquei com medo de perder, não sei o que, acabou, não aconteceu nada, só isso. E isso é o suficiente para uma reação da criança. Então, eu tive medo de não ter leite, eu tive medo de não, no meu pequeno. Se eu trago informação de família, você imagina da gestação. E aí a mãe tem relação direta com a criança até os 7 anos. Então, é culpa da mãe? De forma alguma, foi uma coisa que foi vivida. Ok, tudo bem, foi vivida, mas o que eu faço com isso? Eu posso identificar e corrigir, ou eu posso ficar ali sofrendo, aí é a mala, né? Eu posso escolher carregar a culpa, ou eu posso escolher entender e resolver. Aí alguns princípios básicos da micro, que é a autorreparação, quem vai corrigir é o seu corpo, é a cicatriz patológica, que são essas memórias que ficam literalmente a nível celular. Todo o organismo tem uma frequência de funcionamento. A gente faz eletrocardiograma, a gente faz eletroencefalograma, sabendo a frequência, isso é uma energia elétrica. Então, no cérebro você tem a elétrica, no coração você tem a magnética. Tá, gente? É um circuito elétrico, funcionante, 24 horas. Nesse circuito elétrico, se alguma pecinha pifa, o negócio desanda. É um relógio, você jogou um grãozinho de areia ali, vai começar a arranhar, até que uma hora ele para. Que são essas cicatrizes patológicas. Então eu tenho várias. Uma hora o meu relógio para. Ou eu fico ali trocando pilha, empurrando o ponteiro, ou eu vou lá, limpo o relógio, coloco tudo no lugar e ele volta a funcionar. E a correção homeopática, que eu vou exatamente no problema. A acupuntura ajuda muito, quando a gente usa a acupuntura junto. A acupuntura todo mundo conhece, né? A acupuntura aumenta a vitalidade de uma via. Então eu tenho a via do estômago, então eu vou aumentar a energia da via do estômago. De forma geral. Eu não vou na parte tal do estômago relacionada a isso e mostrar exatamente qual é a lesão. Eu vou aumentar a vitalidade de forma geral. Em alguns casos, só aumentar a vitalidade de forma real ajuda. Automaticamente o corpo vai se... Ele vai reagir. Mas ele precisa saber a que é que ele tem que reagir. Senão eu faço a acupuntura, paro, ano que vem eu volto. É a mesma questão. Porque eu não falei lá na criação da micro. O que fez os fundadores da micro chegarem até a micro é que eles são osteopatas. Um é fisioterapeuta e osteopata, o outro é fisioterapeuta, osteopata e teólogo. Você tem o paciente reincidivo sempre. Então você chega lá na palmilha, que é o mais evoluído de postura. A palmilha foi feita para mim, a adaptação na boca foi feita para mim, a adaptação nos olhos foi feita para mim, era para funcionar tudo ok, não era para eu ter nada nunca mais. Mas não, mas eu volto a ter uma lesão, mesmo com a estrutura toda corrigida. E aí eles começaram a falar, não pode, estou fazendo tudo que eu posso, orienta, a pessoa fortalece, ela faz tudo, mas ele volta com a mesma lesão idêntica. Aí foi onde eles começaram a chegar nas memórias. Inicialmente a memória muscular, que quando alguém já deve ter torcido um pé e lembra desse pé para sempre. Principalmente se esfria. Que é a memória do estiramento ou do encurtamento, que é fácil essa memória, a memória só do músculo inicialmente. Foi a primeira memória. E depois eles fizeram um teste com pacientes com colite. E aí o resultado foi sensacional. E aí o paciente que melhora, você consegue acompanhar alguma coisa, porque aí você sabe a influência do meio, o que também o que faz restartar uma outra história. Eu posso não ter a memória, mas eu posso viver de novo um conflito. E aí por que eu estou vivendo esse conflito de novo? Porque esse conflito traz exatamente esse sintoma. Lá na frente é mais fácil. E a micropalpação. A micropalpação, ontem eu fui no médico,
E ele estava mexendo com sangue, eu falei, não, moço, eu não gosto disso não. Meu negócio é passar a mão assim, ó, de roupa, levinha. Ele vai mexer com fuça, não? Eu falei, não. Porque a micro é carinho, é literalmente carinho. Porque o peso da micro é 5 gramas. 5 gramas é muito leve. Eles colocam, né, nos estudos como um cartão postal. É o peso de um cartão postal sobre a pele. É o peso que a minha mão tem que ter na hora de fazer a micro. De boa. E aí eu tinha falado que a micro é complementar. Eu gosto de insistir que ela é complementar porque ela não substitui a fisioterapia. Ela não substitui os procedimentos médicos, cirúrgicos, não substitui. Você vai continuar fazendo seu RPG, você vai continuar fazendo sua natação, você vai continuar fazendo. A diferença é que você está tratando a causa. E faz toda a diferença, porque uma hora você vai ter alta. Você vai continuar fazendo terapia, mas uma hora você vai ter alta. Se a gente não pega a causa, a alta não vai chegar perto da gente tão cedo. O que acontece é que às vezes você passa a não precisar de uma cirurgia. Você passa a não precisar tomar determinados remédios. Mas quem fala isso é o médico, não é a gente. Só da família. E ela é integrativa, é complementar e integrativa. Eu preciso de outros profissionais trabalhando junto comigo. Porque eu falo, você vai viver muito pouco, você vai viver a cada 45 dias, vai dar saudade. Mas eu preciso de outras pessoas nesse meio do caminho. Te dá tudo para ser seus filhos. Oi? Te dá tudo para os seus pacientes. 45 dias, tem muita gente. E a micro hoje ela entra como uma medicina quântica. Aí a palavra quântica está muito famosa, né? Que a quântica vem explicando muitas questões espirituais até. E a medicina clássica que a gente está acostumada, geralmente ela está aqui no sintoma. E é engraçado que as pessoas chegam com dor no joelho e passam a mão em todo lugar, menos no joelho. Mas você esqueceu que é meu joelho que dói? Eu falei, não, não esqueci que é seu joelho não. E aqui a gente tem o corpo invisível, que são os pensamentos, a emoção, a vontade, a parte de alma e a nossa consciência, né, a nossa nuvem. É aqui que a micro atua. E aqui é a possibilidade infinita de saúde, onde a gente está inserido. Eu falei do campo eletromagnético, porque hoje eu trabalho muito com Theta Healing. Alguém conhece Theta Healing? Uhum. Com Theta Healing, com hipnose, e para ajudar na leitura biológica, com meditação. E é fundamental entender que eu tenho um campo de conexão entre o cérebro e o coração e que, de fato, a visão, o coração, remete à emoção. Tem todo um histórico, né, desenho de coração, mas a gente tem o coração ele remete muito a todas as emoções. Só que a gente precisa fazer uma conexão. Eles têm que trabalhar juntos, tanto o meu racional quanto meus sentimentos. E eu consigo ter acesso à mente por via corpo e vice-versa. E acesso a corpo por via mente. Então, a partir dos toques, eu tenho acessos do que a gente chama de mente. É engraçado que a gente perguntou, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, não, vai escrito aqui no seu corpo, está desenhado aqui, não precisa adivinhar. Vou passar, porque isso aí eu falei. Isso aqui é legal. O cérebro tem a percepção implícita de energias do nosso coração. Se der tempo, a gente faz 5 minutos de meditação, se vocês puderem fazer todo dia, ajuda muito. E aqui é a parte da leitura biológica. A micro, eu preciso que você, desde aqui, preciso colocar a mão em você, na micro. Eu falo que eu preciso do seu nome, sua data de nascimento e sua queixa principal, mais nada. O resto o corpo fala, mas eu sei que existem outras coisas. Então acaba que minha ficha é enorme.
mas pelas outras coisas. A micro é corpo, eu preciso botar a mão no seu corpo. A leitura biológica é informação. Informação é vibração. E eu preciso entender que eu funciono com cérebro, órgão e percepção. A mesma região do meu cérebro comanda um determinado órgão e uma determinada percepção. A percepção é a forma que eu enxergo algo. Por isso que não vai ser sempre, estava minha família inteira na batida de carro. Eu fiquei com medo de morrer, meu irmão ficou com medo de perder a perna, fulano ficou com medo de ficar sozinho. Ninguém vive necessariamente o mesmo evento da mesma forma. A forma que eu enxergo mostra o órgão afetado. E aqui é fundamental, porque eu fui lá na micro, trabalhei, desbloqueei, fiquei linda. Aí chega uma pessoa, fiquei 15 dias sem dor. No dia que você mandou eu caminhar, eu senti dor. Eu falei, uma coisa errada, né? Porque eu só mandei você caminhar. Nada aconteceu. Mas o que a informação de caminhar traz para você? Porque a memória eu tirei, mas o que você está recriando de problema? Então, eu coloco sempre animal porque é reação biológica, diferente de emocional. Aqui você pega um cachorrinho marcando território, quando tem um outro invadir. Geralmente o masculino marca em volta, quem tem cachorrinho macho faz em volta, nos cantinhos da casa. A fêmea faz no meio, em qualquer lugar. Aqui 2 leões brigando. É interessante você observar a posição do quadril deles, do que ataca e do que protege. Quantas dores no quadril que a gente não tem? Na lombar? De quantos enfrentamentos que a gente não está vivendo? E aí, a memória arcaica que eu carrego de um conflito, de um enfrentamento, de ter que atacar ou ter que recuar. Tanto física quanto comportamental. E olha como é que bonitinho, como é que ele protege a cria. Daí não deve estar dando para ver tão bem, né? Isso é pulmão, isso é alvéolo, você precisa gritar, você precisa ter força no pulmão para gritar, para defender seu território. E aí na leitura biológica, o que eu posso explicar? Existem as cenas. Tudo que a gente vive está guardado. Pão de queijo, pão fresquinho e café sempre remete a gente a alguma coisa. Ai, esse cheirinho, fico feliz, fico triste, não importa. Eu lembro da casa de não sei quem, eu tenho a minha balinha que lembro do meu avô. Sei lá, eu tenho as coisas que acontecem que me remetem a uma cena. Geralmente essa cena tem cheiro, clima, temperatura, espaço, cor de roupa, lugar, pessoas envolvidas, altitude, tudo. Só que está guardadinho. Eu lembrei. Senti um cheiro, passei por um lugar, por um clima, fiquei triste, fiquei feliz, não importa. Aqui eu lembrei da cena, está tudo certo. Nossa, esse dia foi tão ruim. Eu lembrei, está tudo certo. Só que eu vivo alguma coisa que me remete a uma cena que não me convém lembrar. O seu corpo não faz tudo para te manter vivo? Por que ele vai ficar remoendo algumas coisas que não tem necessidade? Dor do parto, geralmente a mulher não lembra da dor. Ela pode lembrar, nossa, que foi difícil. Da dor, normalmente não lembra, senão como é que você ia ter 10 filhos? Não ia ter. Se você lembrasse da dor, eu não ia ter. E aí, logo em seguida de tudo que eu vivi, eu entro no sintoma, sem saber o porquê. Essa cena, normalmente a gente tem que achar. É sempre? Não. Mas a gente precisa achar em algum momento. E aí eu sempre deixo essa história da autorresponsabilidade, porque eu vou te ajudar. Eu não vou fazer por você, não impor ninguém. Eu falo com toda paciência. Você me ajuda a carregar essa mesa? Ajudo, mas ele está aqui, ó. Mas eu estou te pedindo ajuda. Eu preciso que eu e você, eu preciso que as duas pessoas carreguem. Eu estou te pedindo ajuda. É diferente eu falar, você faz por mim. Então, na micro, na saúde integral, na leitura biológica, eu preciso que a pessoa participe. Eu não vou fazer por, mas se eu te dou informação,
se eu ajudo o seu corpo a reagir, se eu te explico o que está acontecendo, fica mais fácil de você me ajudar. E aí, em paralelo que eu estava falando das palestras que eu faço, o objetivo central das palestras é para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Ah, eu tenho ansiedade. Quantas pessoas hoje em dia são ansiosas? Ah, eu sou depressiva. Quantas pessoas hoje em dia têm depressão? Mas até que ponto isso é depressão? Até que ponto isso é ansiedade? E o que é o seu sintoma? Eu tenho a síndrome de não sei o quê. O que eu faço com o nome da síndrome? Eu preciso saber o que você sente. E aí é muito nome para pouco olhar interno. Eu estou olhando muito para fora o tempo todo. Então eu estou olhando para a minha dor, que o médico me... Hoje eu recebi uma sacola desse tamanho de exame. Senhor amado, o que é que você fez com esses exames? E aí, na leitura biológica, vocês têm um problema com os exames também, mas o exame não traz nada. A resposta que ele te dá, e aí, eu tenho hérnia, por isso que eu tenho dor. Tudo bem, eu tenho 4. Eu tenho dor em alguns momentos. Nos momentos que eu não tenho dor, a hérnia está lá, né? Porque ela não saiu de lá, continua lá. Por quê? Que tem hora que eu tenho dor, tem hora que eu não tenho. O principal é começar a se questionar um pouquinho das coisas. Ah, é artrose. Artrose é coisa de velho, todo mundo tem, todo velho tem. Não, conheço velhos que não tem. Não tem artrose, mas tem outras histórias. E até que ponto a sua artrose justifica a sua dor? Na grande maioria das vezes, para falar bem a verdade, quase nunca. Porque tem dia que dói, mas tem dia que não dói. E o dia que não dói, a artrose está lá. Nada aconteceu. Você não fez nenhuma mágica de um dia para o outro. Mas não doeu. Às vezes você nem tomou remédio. E se você estiver na rua, passeando, feliz, aí é bom mesmo. Comece a questionar um pouquinho as coisas. Você vai ver que tem uma resposta que fica em aberto. Essa resposta muitas vezes são a chave. E a gente não é uma, né? Então são as chaves que vão te ajudar a chegar na causa do seu sintoma. Aí o que eu faço? Várias coisas. Você vai fazer micros, você vai fazer leitura biológica. Você vai tomar consciência. O simples fato de tomar consciência, você consegue zerar um sintoma. Agora eu entendi. Acabou. A dengue tem toda uma história social, né? Quando a gente fala da história do siso, a dengue tem toda uma história social. As questões têm uma proposta de ser. E aí a proposta de quê? Para quê? Com quê? O que eu faço com isso? Questionar é um bom primeiro passo. Buscar alternativas é um bom segundo passo. E entender que a responsabilidade da sua vida é sua, não é da minha mãe, não é do meu pai. Meu pai morreu. Quando eu te falo, o que eu tenho a ver com isso, gente? Ele morreu. O que eu faço com a informação que ele morreu? Eu era criança, eu vivi com certeza muitas coisas, mas ele morreu. Eu tenho a informação de um todo. O que eu faço com isso? Tá, mas é porque na minha família você não lida com esse problema. Porque na minha família não tem como resolver o problema. Não, pensando assim não. Mas você consegue mudar a percepção. E se você muda a percepção, é como se você virasse uma chave. Eu passo a enxergar de outra forma, eu não preciso mais do sintoma. E é resposta biológica. É resposta biológica. É entender que não é só a emoção, não é só a tristeza. Tem toda uma função bioquímica correndo no seu corpo que te faz ter um comportamento por motivo. Entender esse motivo é o primeiro passo de avisar o seu corpo que ele não precisa daquilo. É um bom primeiro passo, mas tem hora que ele precisa. Quantas vezes você não adoeceu na hora que você precisava descansar? Muitas, eu acredito. Então, questiona um pouco, que aí a gente começa a respeitar o nosso corpo, a respeitar a nossa existência e a cuidar de uma forma diferente, né? A passar a ser responsável. Como é que eu posso começar a ser responsável pela minha vida?
Responsabilidade é diferente de culpa, tá? São duas coisas completamente diferentes. Eu tomo consciência do que está acontecendo. Eu me permito mudar um padrão. Eu vou desenvolver um olhar sem julgamento. Isso aqui eu falo todo dia no consultório. Porque é certo isso? Ai, não sei. Você está falando que aconteceu alguma coisa nessa data. É ruim o que aconteceu? Ruim e bom é julgamento. Certo e errado é julgamento. Quem sou eu para te falar o que é certo e o que é errado na sua história? É algo que aconteceu que você precisou se defender de uma agressão. Que tipo de defesa? É essa defesa. É boa? Para mim vai ser sempre bom. Tem um amigo fisioterapeuta que ele fala, conversa com a Denise, trabalha tudo bem. Porque é bom, gente, você precisou daquilo. E aí o que eu faço com a informação? E aí se torna responsável pela sua vida, eu paro de falar da vida do outro, eu paro de falar do vizinho, eu paro de falar do governador, porque, nossa, não tem trabalho, mas aí se oferece, a pessoa também quer. Ainda é mais fácil reclamar. E aí eu falo do sem julgamento, porque às vezes acontece, eu identifico um problema, eu sei o que está acontecendo na minha vida, mas honestamente eu não dou conta agora. E aí eu me permito, com respeito, sem julgamento, a não olhar para isso agora. Mas eu tenho consciência. Eu sei o movimento que eu preciso fazer. Mas agora eu não dou conta. E isso também é autorresponsabilidade. É entender que tem algo que agora ainda não dá. Mas que em algum momento eu vou precisar olhar. E sem julgamento. Sem julgamento. A mudança do pensamento é quebrar a crença. A gente precisa quebrar alguns paradigmas para essas mudanças, receber e viver com mais amor e aprender a se respeitar. O mais amor e o julgamento eu falo todo dia no consultório, porque, mas é que minha mãe, minha avó, meu filho, mas e você? E em que momento que você se deu espaço, em que momento que você se ouviu? Com carinho, gente, é uma pessoa boa, né? Com todos os defeitos e qualidades. E eu adoro frases, né? Eu sempre deixo algumas frases importantes. Quando adoecemos, é preciso mudar nossa maneira de viver, porque não há cura sem esforço mental e espiritual. E a cura, principalmente na leitura biológica, hoje em dia a gente usa a palavra cura pelo histórico, né? Do curar. A possibilidade de cura é muito além de uma cura de corpo. Ela é uma cura de alma, ela é uma cura de um sistema. E o que essa doença me traz de informação para que eu possa curar esse sistema? Aí você trata a doença um pouco melhor. Isso aqui para mim é fundamental, né? Não se pode curar parte sem tratar o todo. E não podemos tratar corpo separadamente da alma. Para que o espírito e o corpo reencontrem a saúde, é preciso começar a tratar da alma. Aí, não adianta tratar um pé, não adianta tratar um ombro, tratar uma esofagite, não tem. Tá junto, é um combo. Ou eu olho para o combo, ou o joelho vai ser sempre só um joelho, que vai continuar sempre só dolorido. E aí é isso. Agradecer. Tem perguntas, né? Esse é o princípio da homeopatia. É tratar a essência, é tratar o princípio vital, que aí vai ter ligação com o São Tomás de Aquino, a força vital, o princípio vital. É tratar a causa. A alteração com elan vital. São Tomás de Aquino tem esse princípio vital, tem esse conceito. Que aí é a força de construção e destruição, da negantropia e da entropia. É a mesma coisa. E aí algumas perguntas.